Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço muito aí os inscritos, tá, pessoal? E esse vídeo de hoje aqui eu vou falar rapidamente, tá, sobre lei orgânica. O que é uma lei orgânica e por que isso, tá? Porque eu vou disponibilizar os vídeos que eu falo sobre esse famigerado, né, que não existe sistema de proteção social no âmbito do Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro a gente tem essa situação diferente, tá, dos outros estados, né? Razão pela qual a gente não aplica esses temas que eu falei ali, né? É uma forma diferente de interpretar. O tema 160, né? Vamos ler esse RE, salvo engano, Recurso Extraordinário de Minas, né? Que gerou ali esse tema, né? 160, eu acho que é isso. E o tema 1177, tá certo? São temas ali importantíssimos, né? E a gente precisa saber ali, interpretá-los, né, para a gente poder resolver essa situação aí no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Então eu vou falar um pouco sobre lei orgânica. Por quê? Porque a lei orgânica nós temos, né, essa lei 14751 de 2023, tá? Então eu vou fazer rapidamente aqui um recorte para mostrar para vocês como é que funciona isso. Para vocês entenderem a situação que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, tá? Falar sobre GRAM, falar sobre temas, né, o 160 e o 1177, né? Falar sobre decreto 66769, né? Falar sobre todas essas alterações, perpassa por isso, tá? Para vocês entenderem aqui como isso funciona. Então nós temos a lei orgânica. O que é uma lei orgânica? Basicamente é assim, ó. A lei orgânica, né? Porque esse é o nome, né? Então você tem lei orgânica nacional, né? Sobre polícia bombeiro e polícia civil, né? Meu Deus, mas o que é isso? O que é isso? As espécies normativas, né? Após ali a Constituição Federal de 88, estão no artigo 59, pessoal. Mas é os filhos querendo mandar na mãe, né? É os filhos querendo mandar na mãe. E aí esse tipo de coisa acontece. Mas vem pra cá pro Dr. Teodoro ensinar aqui pra gente ficar num nível aqui maneiro, pra que vocês consigam entender os vídeos, tá? Que eu falo sobre GRAM, sobre temas, enfim, vamos aqui. Então você tem a Constituição Federal de 88, e aí aqui nós temos já uma situação diferente. Por quê? Porque a Constituição Federal vem, e aí você tem os entes federativos, tá? Então você tem a União, os estados, Distrito Federal e municípios. E nesse sentido, a Constituição Federal ela altera muita coisa em relação ao município. Então, basicamente aí, meu camarada, a lei complementar é como a lei orgânica, para os municípios do país, tá? É como se fosse ali a Constituição do Estado deles, digamos assim. Então você tem a Constituição Federal, você tem a Constituição do Estado, e na Constituição do Estado você tem a previsão da lei orgânica. Você tem na Constituição essa previsão e nos estados também. E aí você tem, por exemplo, a lei orgânica que fala sobre a prefeitura, sobre ali o município, melhor dizendo, né? E aí você tem que analisar o artigo 29 e 30 da Constituição Federal, porque é de cumprimento obrigatório no âmbito dos estados. Então você tem o 29, que fala sobre lei orgânica, né? E você tem ali as competências, tá? Do município. Então você tem competência para legislar sobre normas de interesse local. E aqui a gente tem que avaliar essa questão de armar a guarda municipal. É isso, tá? E você tem essa competência suplementar, né? Acaso haja ali algum vácuo normativo, né? Você, por lei orgânica, no município, você pode legislar se aquele interesse for local, porque você não consegue, né? Às vezes só por lei do ente federativo, enfim, você não consegue. Então você tem que ter essa possibilidade aí dos municípios, né? Promoverem ali a legislação, né? No âmbito daquele município para atender aquele interesse local. Só que essa lei orgânica, feita pelo município, por exemplo, suplementando aqui, né, a legislação federal e estadual, não pode violar a Constituição do Estado. É uma dupla sujeição, né? Então não pode violar a legislação do Estado, a Constituição do Estado, e não pode violar a Constituição Federal. Isso é básico, tá? E aí, Teodoro, e o que significa essa lei aí orgânica que fala, né, sobre a polícia e o bombeiro? Meu Deus, o que é isso? Também não sei, cara. É igual eu ficar vendo aí o pessoal falando, né, sobre lei autorizativa. O que é uma lei autorizativa? Vamos perguntar aí para os deputados o que é uma lei autorizativa. Me fala aqui onde está a previsão para isso, tá? É isso, pô.
Mas nós não conhecemos, nós não recebemos educação, por isso que eu digo que o militar, né, não há melhor defensor do seu direito, meu camarada, do que você mesmo, porque senão você vai ser enganado. E é isso. E não adianta ficar chateadinho, pô. Vem com o argumento contrário, pô. É isso. Mas não tem, Teodoro, então fica aí, pô. Porque não dá pra... É a verdade que eu tô dizendo aqui, não tem, pô. O que fazer com isso, Theo? E aí não tem, tá? Não tem essa previsão, pô. O que fazer? E aí vocês vão lá, né? E fazem por internet. Aí é a escadinha que eu falei, tá? É a escadinha. Então, esse projeto de lei, né, que falou inicialmente ali sobre essa questão de lei orgânica, né, da polícia e do bombeiro, que virou, né, essa lei 14751 de 2023, ela começa bem antes, meu camarada. E quando ela inicia, já temos aqui uma situação histórica significativa. Por quê? Porque inicia com um projeto de lei, tá? Caramba, meu camarada, em 2001, Teodoro, cara, e vamos ver tudo o que aconteceu de 98 pra frente, pra vocês entenderem. E aí em 2001 você tem um projeto de lei, né? Projeto de lei 4.363 de 2001. Meu Deus, Theo, é o precedente, tá? Dessa lei 14751 de 2023 que os deputados querem vir fiscalizar. Pode me chamar. Leva os deputados lá para a LERJ, tá? É um deputado aí de São Paulo, né? Do PL, né? Chama, vamos todo mundo para a LERJ, chama o Teodoro, vamos fazer uma audiência pública pra gente falar sobre isso aqui, pô. Quer fiscalizar, meu caro? Vem pra cá, pô. Vem pra cá pra vocês entenderem todas as mazelas que vocês causaram aos militares do estado do Rio de Janeiro, pô. Deu ruim, pô. Deu ruim. O projeto não chegou ao fim, né? Ainda bem. E agora tem que se explicar, pô. Porque o que é a lei, tá? Por isso que eu falei que ela tá repleta de inconstitucionalidades. A lei 14751, cara. Isso é dolo, pô. Isso aí não é uma coisa, mas o que fazer, Teodoro, quando isso sai do legislativo? É essa promiscuidade, né? Entre executivo e legislativo que sai isso. Doa quem doer, cara. A verdade é essa. O que é uma lei autorizativa? Nós não conhecemos a nossa história, cara. O que é uma lei autorizativa? Isso é um absurdo, é feito na cara de todo mundo e ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada, pô. O que é uma lei autorizativa, cara? É uma forma, né, de você barganhar um capital político, cara. Vai mentir pra outro, pô. Vai mentir pra outro. É isso, pô. E você aí, policial e bombeiro, precisa estudar, cara. Precisa entender o que acontece, pô. E entender, em definitivo, tá? Que pra você pouco importa, afirmo de novo, pouco importa quem é o governador, pouco importa pra você, cara. A gente tem que se preocupar com isso aqui, ó, porque a legislação é que causa isso, tá? Então essa busca, né, perseguir o ideal é algo vantajoso para os políticos, mas não para você. Para você pouco importa se quem está no governo é o partido de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo. O problema deles lá não tem nada a ver contigo, meu camarada. A gente, como sociedade, né, tem que votar e fiscalizar o que eles fazem, para não fazer essas patifarias com a gente, tá? Como foi a Lei 9.537, inconstitucional, pô. E essa legislação aí que fala, né, sobre promoção, cara. Que covardia, pô. Essa lei que fala, né, sobre promoção de praça na PM. Que loucura é essa, cara? Que absurdo você citar numa lei, cara, autorizativa. O que é isso, pô? É chuta pra agarrar, né? E depois vai lá pra pedir, pelo amor de Deus, né, pro chegado. Que é isso, cara? Tem que aturar, tá? É isso, pô. Lei autorizativa, cara, e tu cita lá boletim da PEMERG numa lei, cara. Que é isso, pô? Isso tem que ser investigado, isso tem que ser apurado ali, entender direitinho qual é o interesse, tá? Quem se beneficia com isso? Opa, Teodoro, é isso, pô. E aí você tem essa imundícia, tá? É repugnante, cara. E de novo afirmo, cara, eu sou especialista em direito militar, tá? Advogado especialista e bombeiro reformado, tá? E isso tá prejudicando a minha vida, pô. Assim como essa ação civil pública que foi feita, né? Uma ação civil pública feita de uma lei inconstitucional falando sobre GRAM, pô. É isso. E o que fazer com isso? Quem poderá nos ajudar, pô. É isso. Quer ficar chateado comigo? Não vai adiantar, meu camarada. Não vai adiantar. Por quê? Porque à medida que as pessoas vão vendo os vídeos, né, e vão conversando, vão entendendo. E cada um vai chegar na sua conclusão sozinho, pô. Eu não preciso induzir ninguém a nada não, cara. Porque se o cara lê aqui, vai entender, tá? E você que se lasque. Insiste, pô, quer insistir, pô. E aí você tem, tá? Esse projeto de lei em 2001, vamos ver. Essa medida provisória feita aí na
Essa medida provisória em 2001, cara, famigerada, pô. Pô. Faz essa alteração aqui, ó, pra colocar, tá? Pra fazer alterações no artigo 61 da Constituição, criando a linha F. Leiam a linha F da Constituição Federal. 61, parágrafo 1º, a linha F. Vai lá ler, cara. Vai ler lá, pô. Vai ler, pô. Vai ler. Essa alteração topográfica em 98, pô, pra tirar ali a Força Armada, deixar só o militar estadual. Todo mundo que estuda tá vendo isso e participou disso. Problema seu, pô. Eu não tô errado, não, tô do lado certo da história. Você aí que serviu aí de escora, né, pra esse tipo de coisa, cara. E agora tem que aturar o Teodoro, pô. É isso, pô. E aí você tem esse substitutivo aqui, tá? Olha isso aqui, cara. 2018. Eu falei, cara. Começou aqui, ó, 16, ó. Pra frente, cara. É isso mesmo. É isso, pô. E aí você tem 18, ó. Esse substitutivo, né, que muda tudo. Pra Teodoro, de um projeto que começou em 2001 aí, tá? Leiam aí que vocês vão entender a história pra ficar bom pra galera, pô. E aí você tem aí você vai e faz a emenda constitucional 103 de 2019, avalia, pô. Avalia você aí. 103 de 2019, muda a Constituição, onde que mudou? Artigo 22, inciso 21, Teodoro. Pra que isso, né, Teodoro? Pra gente criar aqui, né, por meio da 13954, invade, né, um decreto que nem deveria ser mais utilizado, né, que é o 66769, para criar militar temporário no Rio de Janeiro, para fazer sistema de proteção social, intervenção legislativa da União, tá certo? Em 2019, em todos os estados do país, pô. Ninguém faz nada, cara. E agora chegou a conta, pô. E aí você tem essa alteração aqui, tá? Aí por meio dessa lei 13954, você invade o decreto 66769 e causa toda essa pataquada no país inteiro. Rio de Janeiro não tem. Por quê? Sistema de proteção social é inconstitucional. Por quê? Porque a lei que criou é inconstitucional. Então, em relação aos outros estados, a gente está numa situação melhor. Porque a própria lei que cria o sistema de proteção social é inconstitucional. Então, é isso, pô. Deu ruim. Foram astutos demais, né? E não se preocuparam nem em cumprir o artigo 118, parágrafo único, inciso 9, lei complementar, né? Para fazer alteração no regime jurídico do bombeiro e do policial. Não fizeram. Então, a gente tá bem por isso. E aí, você tem esse pedido de tramitação. Então, você vem pra cá, tá? Altera por meio da emenda constitucional 103 de 2019, no dia 12 de novembro de 2019. E quero que explique aí como é que fica isso, né? Você faz uma emenda constitucional, cara, e você não segue, né, a lei complementar 95, porque é efeito imediato. Então você faz uma emenda na Constituição e entra em vigor na data da publicação, ou faz um passezinho ali de dias, né? Como foi a lei 9.537, pô. Você dá um passezinho, você faz ela e você faz ela num dia, né? Que criou o sistema de proteção social, por isso que ferrou toda a galera, polícia e bombeiro. E aí você vai lá e dá o passe para dias depois, né? Passa. Como é que é isso? Não é negativo, você tem que dar um prazo, né? Se fosse constitucional, você teria que dar um prazo, né? Porque você está alterando diversas coisas, pô. Mas nem isso foi feito. E aí você tem isso aqui, só que vocês entendam aí, pessoal. E aí eles fazem toda essa patifaria, tá? Aí muda aqui, né, em 12, né, de novembro de 2019, né, a Constituição Federal, no artigo 22, inciso 21, na beiradinha final. E após isso aqui, né, um mês depois, basicamente, eles dão uma nova pressão, né, nessa lei 14751. É isso que aconteceu. E aí, 17 de 12 de 2019, começam os pedidos, né, nessa lei que virou aqui a 14751, esses pedidos de urgência, tá? Pedido de urgência para tramitação dessa lei que criou, né, lei orgânica da PM do Bombeiro, começa pedidos de urgência para tramitação já aqui em dezembro de 2019. Fica a dica aí, você estuda e vai aí pro quarto chorar depois. É isso. E aí depois 2020, tá? 5 de agosto, outra pressão aqui em 2020. Vocês observem lá na tramitação dessa lei que fala da lei orgânica da Polícia do Bombeiro, a quantidade ali de coisas que aconteceram em 2022, cara. Você vê um movimento acelerado, cara. É isso, pô. E aí nós temos aqui, né, ela já em 2023. Então ela tá repleta aqui de constitucionalidade, né? E eu quero perguntar pra vocês aí que querem vir pro Rio de Janeiro, eu acho que é Augusto, né? Eu acho que é um capitão da polícia de São Paulo. Epa, meu camarada, é sobre isso, pô. É deputado federal, pô. Que loucura é essa? Quer investigar, quer fazer fiscalização. É isso aqui, pô. É isso aqui. E aí eu quero que explique, tá? Deputado aí, ó. Aqui, ó. O que fazer com a 13, tá?
675 de 2018. Porque a 13675 de 2018, que cria o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que vocês... governo do Estado, não quer, né? Essa aqui, ó, 13675, SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, ela é fruto, tá? De uma previsão na Constituição do poder constituinte originário. Teodoro, que é o artigo 144, parágrafo 7º. É isso. Eu quero que vocês expliquem, tá? O que fazer, né, com essa lei orgânica aqui, né? O que você faz com isso, né? Porque você lê ali, você tem diversas previsões, né? Então eles falam lei orgânica, né? Pra dar um passe, né? E fugir, mas lei orgânica é o quê? Nada mais é, tá? Do que, se fosse constitucional, tá? Essa lei que fala sobre lei orgânica, enfim, tem um monte de absurdos ali. Você, na verdade, está, né, fazendo ali a edição de uma norma geral. Só que para fugir desse conceito, né, eles criam essa malandra aqui, né, de dizer que é lei orgânica. É igual a lei orgânica da magistratura. Vamos estudar para vocês entenderem se é lei orgânica ou se não é. Eita, Teodoro, tem que ser lei complementar. Mas esse conceito de lei orgânica, vamos ler aí, eu acho que é a lei orgânica, eu acho que é uma lei, eu acho que é a 35, salvo engano, de 70 e pouco. Mas eu quero que vocês observem, né, o que é feito nessa legislação que fala sobre magistratura nacional, né, o que é feito ali após 77, né, momentos históricos específicos. Cara, é sobre isso. É sobre isso. E aí nós vamos falar sobre isso aqui, porque é importante, tá? Então eu vou cuidar disso quando eu for tratar sobre o tema 1177. Vou falar do tema 160, né? E das implicações disso no Rio de Janeiro. Vamos ver o que vai dar, né? E essa lei orgânica é um absurdo, tá? Porque isso aqui não existe. A lei orgânica é como se fosse ali a constituição do município. Não existe esse termo, tá? Mas é como se fosse, até porque o quórum, a forma de fazer, é um procedimento legislativo especial. Diferente dos demais, é diferente, por exemplo, de você fazer uma lei complementar. Então você tem uma tramitação diferente para a lei orgânica, né? Ela deve guardar compatibilidade com a Constituição do Estado e com a Constituição Federal, mas é como se fosse uma... É isso, meu caro. E o que fazer com isso, Teodoro? Eu também não sei, pô. E aí você tem lei orgânica. Lei orgânica é o quê? E o que vocês fizeram? Então você tem... Olha aqui para terminar, tá? Para terminar. Então você tem uma alteração, né, introduzida em 2019 especificamente para conseguir atingir os militares dos estados e causar, né, essa subordinação, né, à União, né, fazendo o controle, né, da polícia e do bombeiro no país inteiro. Por que será? E é isso, cara. E é isso. E aí você tem toda essa mazela, aí não tem escala de serviço, você não tem nada, você não tem estabilidade, você agora não tem mais nada, porque arrancou o sistema de proteção social no país inteiro, arrancou a previdência própria do militar, cara, dos estados, e criou um sistema de proteção social, mas quem sustenta esse sistema? Não é difícil entender, cara, e vai ter que voltar ao normal. O Rio de Janeiro tem que voltar, tá? Porque é absurdo, né? Porque é inconstitucional e a gente tem que fazer esse movimento, tá? Então observe essa escadinha que eles fazem, né? Projeto golpe, né? E aí começa 2017, 2016, né? E aí 2016, né? E tudo porque foi questionar, sim, a Comissão da Verdade, tá? Esse raio-x do CNJ em relação à justiça militar do país, tá? É isso, pô. E aí dá isso aqui, ó. E quase deu de novo, né? E agora o que fazer, cara? Porque ficou esse montão de besteirinha pra trás, tá? Então ficou essa malandra aqui, 14751, quem que pese ter sido aqui promulgada no atual governo, tá? Do presidente Lula. Ela começou aqui em 2001, tá? Eles fizeram esse substitutivo em 2018, que alterou-se consideravelmente. E aí você tem essa manobra, né? Esse gás que eles dão, né? Em 2019, 2020, 2022, então acelerados, né? E é isso, cara. E por isso que criou o militar temporário no Rio de Janeiro, pô. Porque militar temporário é a mão de obra da ditadura. É isso, pô. É o militar temporário, pô. Por isso que criou. Porque você fragiliza. E aí no Rio de Janeiro o que acontece hoje, pra terminar, tá? No Rio de Janeiro o que acontece? Você tem a precarização dessa relação, dessa vitaliciedade, vamos ler a Constituição do Estado. Essa vitaliciedade que oficiais e praças têm, porque você precariza a relação. Então você tem, por exemplo, né, militar temporário, aí você tem tempo certo, aí você tem o pessoal que fica, né,
tempo certo, abono de permanência, você tem militar temporário e você não faz concurso, pô. Você faz quando quer, quanto quer e é isso. E a promoção, nesse contexto, de fato, vira uma vontade minha como governador, pô. Escala de serviço, promoção, enfim, e é isso. E é isso, tá? E é isso. E aí, isso aqui importa pra gente também, tá? Quando a gente vai falar da Lei 14751 de 2023, quando eu vou falar sobre conselhos de justiça. Absurdo! Absurdo, tá? Absurdo. Eu não consegui aí postar o vídeo, tá? Não consegui postar, mas eu vou falar sobre isso. Porque isso é um absurdo. A gente tem que entender como funciona o Conselho de Justiça no Rio de Janeiro. Formado ali por 4 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Estão utilizando qual lei? Vocês estão utilizando a lei orgânica, né, da Justiça Militar da União? E como é que é isso? A pessoa senta ali, né, cara, não sabe nem assinar um documento. Você vai ali, né, e o cara é juiz militar e a pessoa não sabe nem onde assina o documento. E tá julgando crimes ali, tá? Como é que é isso? Eu quero entender. Eu quero entender de verdade, a gente precisa. Porque essas práticas, né, levam pessoas à prisão, ou seja, sofrimento ao militar, e aí você faz inquérito policial militar e depois arquiva, ou então você, né, denuncia uma pessoa, né? Você denuncia uma pessoa, cara, e depois você absolve, negativo, você não deveria nem ter denunciado, pô. Se você não tem ali justa causa, não deveria nem ter feito, tá? Mas já que fez, vamos juntos, pô. E é isso. Então, a gente precisa, sim, entender o que acontece, né? Nessa auditoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro, pô. A previsão de existência, quando que surge, né? Vamos avaliar, tá? Legislações de 2000 pra frente. Teodoro, cara, vamos avaliar, tá? E não tem isso. A advocacia é esse troço aqui, cara. Vamos juntos, pô. Questionar o próprio Poder Judiciário, pô. Questionar o próprio Poder Judiciário, a gente tem que questionar. Eu quero entender o que é o Conselho de Justiça no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, Auditoria da Justiça Militar, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu quero entender, pô. Teodoro, eu quero entender. Quem são essas pessoas que sentam ali pra julgar os demais, ou seja, são 4 oficiais, tá? Do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Eu quero entender como que vocês escolhem aquelas pessoas, tá? Por que substitui? Teodoro, eu quero saber, pô. Por que substitui? É a liberdade e a vida da pessoa. A gente tem que entender o que tá acontecendo, pô. De novo afirmo, eu não tô destituído aqui de embasamento. Vamos junto, pô. É isso. Não vai passar, pô. Tem que entender o que tá acontecendo, pessoal. Tem que entender, pô. Chamar todo mundo pra dentro de casa aí e ver o que tá vendo, pô. É isso. É isso, pô. Não vai passar, pô. Não vai passar. Não vai passar. Então a gente tem que avaliar, e isso perpassa, por exemplo, pra gente entender, né, essa alteração em 2004, né, Emenda Constitucional 45 de 2004, qual foi o reflexo no Rio de Janeiro, especificamente na Auditoria da Justiça Militar. A gente tem que entender, pô. Eu, por exemplo, Teodoro, não admito ir na Auditoria da Justiça, né, e observar, por exemplo, um oficial que está ali no Conselho da Justiça, e essa pessoa, esse oficial, naquele contexto é um juiz militar, isso mesmo? É um juiz militar, cara. Mas Conselho da Justiça, no âmbito do Rio de Janeiro, é órgão do Poder Judiciário. Meu Deus, é órgão. Então a pessoa senta ali para fazer um julgamento, é órgão do Poder Judiciário, é órgão do Poder Judiciário, mas não conhece lei, cara. Não tem conhecimento jurídico, não sabe como assina o documento. Qual é o interesse? Essa pessoa, ela faz ali, tem a decisão fundamentada? Como é que é isso? E eu não aceito, por exemplo, a pessoa fazer pergunta de algo que ele, como oficial ali, né, nesse contexto de juiz militar, é obrigado a saber, por exemplo, o funcionamento da estrutura. Porque ele tá ali para isso, pô. Para auxiliar ali o juiz nesse sentido. Mas o que fazer, né, se na legislação é o contrário, né? Porque o juiz togado, ele tá na verdade só presidindo. Mas como que você tá presidindo algo se as pessoas que estão ali não conhecem a lei? Caramba, alguém tem que falar, pô. Teodoro, vai dar ruim. Pô, é isso. A advocacia é isso. Você aí que questiona, né? Vamos ler provimento da OAB, tá? Provimento do Conselho Federal. Tô bem irritado, vocês estão vendo, né? É isso, tá? Porque a gente, de novo, afirma, a gente tem que conhecer a nossa legislação pra gente não sofrer, tá certo? Perseguições da própria classe, pô. Teodoro, é sobre isso, pô. Eu acho que tem um provimento aí da OAB, também de 2021, tá? A gente tem que estudar, acho que é o 235, pô, que fala aí sobre marketing do advogado. Aqui não é marketing não, cara, aqui é pra não morrer, tá? É isso, pô. É o que me mantém vivo, pô. É sobre isso, cara. É sobre isso, pô. Então, essa parada aí, pô. Tem que fazer toda uma interpretação, né? Se chega ali, né, e promove um inquérito, por exemplo, e faz do advogado, pô,
E aí tu vai... Como é que é isso, cara? Opa! Como é que é isso, pô? É isso, cara. E cada um que lute, pô. Você promove ali, né? E aí você usa a inteligência, por exemplo, né? Disponibilizada nas corregedorias da PM do bombeiro pra fazer, né? Sacanagem com o advogado, pô. E com a advogada. É isso aí, pô. Mas alguém autoriza isso. E quem autoriza tem que responder, pô. É sobre isso, cara. Porque é tudo registrado bonitão, não é assim? É assim, pô. Por isso que eu falei, né, que eu quero me candidatar pra ficar lá no TED quando vier situações aí como um Teodoro da vida. Pô, ô, peraí, vamos pra lá pra cá, tá? E é isso, pô. E a gente tem que entender, dentro da ordem dos advogados, pessoal, não só do Rio de Janeiro, mas no país inteiro, como fica, né, quando a pessoa que faz ali algo, né, que viola a legislação da ordem dos advogados é alguém, por exemplo, presidente de comissão, ou alguém que ocupa um cargo dentro da OAB. O que fazer com isso? Tem que ter previsão, pô. Que é isso, meu caro? É isso, pô. É isso. E fazer ali a análise todinha da legislação pra falar, meu camarada, aqui a vibe é outra, pô. Aqui é direito militar, é o direito dos astutos, é o vale tudo dos astutos. Então você tem que ter cuidado com isso, pô. E observar essa determinada postura daquela pessoa que ocupa ali, ou é exercente de um cargo na própria OAB, cara, se tem algum interesse, né? É isso, pô. E você que se lasque, cara, se tu perder tua ordem. É isso, pô. Se tu perder tua OAB é contigo mesmo, pô. Pensa um pouco antes de agir, cara, porque é essa vibe aí, pô. Tudo registrado, bonitinho, você advogado, cara, estuda. Porque é isso. Como eu falei, tá? A casa é nossa e a gente tem que estudar. Pra gente não ser ali vítima do próprio sistema e da própria ordem dos advogados. É isso, cara, porque o negócio é tenso. A gente tá falando sobre política, cara. Sobre segurança do Estado, então não pode, pô. E é por isso que eu fui conversar, cara. Meu camarada fez besteirinha, vai pra lá, tá? Resolve pra lá tua besteira pra lá. Cumpre lá o que você tem que cumprir e depois volta. Mas assim não dá, pô. Então você não pode querer criminalizar o advogado, cara, pra fazer um inquérito policial militar e com base no inquérito você quebrar sigilo. E é isso, pô. E é isso. E a gente tem que avaliar direitinho tudo o que aconteceu, pô. Aconteceu? É isso, pô. É isso. É isso. E vamos ver o que vai dar, pô. Vamos ver o que vai dar. É sobre isso, é sobre isso. E de novo afirmo, pessoal, eu já espero tudo, pô. Porque advogado no direito militar é essa parada aí, pô. Tem cliente que não acaba mais, o pessoal da advocacia, vem, meu caro. Mas é essa vibe aqui, pô. É essa vibe aqui, tá? Esses provimentos do Conselho Federal a gente tem que olhar muito bem, saber como é que faz, porque é muito confortável estar arrumadinha, né? Ou arrumadinho, né? Atrás da sua cadeirinha, não porque eu sou muito... Não, você não é nada. Você vai aplicar a legislação bonitona, pô. E utilizar todos os mecanismos que a Ordem dos Advogados tem pra poder fazer, sim, a defesa da prerrogativa, pô. Porque quando você acusa o advogado de alguma coisa, cara, você tem que defender como ordem o exercício da prerrogativa. Você não tá ali em relação ao advogado, pô. É só estudar que vai entender isso. Eu estudo pra caramba, tá? Porque quem faz direito militar tem que estudar muito esse negócio aqui, pô. Tem que estudar, tem que estudar bastante. E é isso, pô. Entender direitinho como é que é isso, pô. Qual é ali a responsabilidade dos membros da comissão de prerrogativa, comissão de direito militar? Opa, Teodoro, cara. A desídia ali, quando o profissional fala alguma coisa e você não faz nada. O que fazer com isso, cara? É isso, pô. De novo afirmo, muita coisa, cara, é porque o Teodoro é 234, né? OAB 234, né? E aí é isso. Mas e agora o que fazer? Também não sei, pô. Também não sei. É botar a casa em ordem, tá? Chamar os filhinhos pra dentro de casa pra ver o que vai acontecer, pô. E é isso. E ver esse negócio do conselho que tá de justiça aí, OAB-RJ, tá? A gente vai ter que ir pra dentro de casa conversar, tá? Porque você não pode colocar a pessoa ali como juiz, cara, militar, e o cara não entende nada, pô. Que é isso, cara? Tá julgando ali crimes. Como é que é isso, cara? Vamos entender a dosimetria, tá? Esse somatório de penas, cara. Que loucura é essa, cara? E ninguém faz nada, tá? E eu, de novo, advogo nesse sentido. A gente tem que fazer um pente fino aí, hein, cara? Que, meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. E mais, tá? Quando o advogado denuncia algo ao Ministério Público, tá? Se eu estou em risco de vida e meu cliente ou quem quer que seja, eu tenho que entender o que está acontecendo, tá? E o MP precisa garantir minha segurança. Não adianta chegar ali e botar processo restrito não, hein, cara? Sigiloso não, hein, cara? Vamos ver, pô. Porque é isso, tá? Porque se você vai ali, cara, você se expõe, pô. E você tem que entender o que está acontecendo, tá? E se não foi feito nada, pior ainda. E se foi feito e não foi comunicado, não é problema pra todo mundo, pô. E é isso. Que fica demais, tá? Fica demais. E a gente precisa ter mecanismos para controlar essas pessoas. Ministério Público,
tá certo? Quem tá dentro da UABRJ, tá ocupando o carro, meu caro, como comissão, é isso aí, pô. Tu não pode cair pra cima, pô. Ah, como é que é isso? Não, pô. Não tem essa de militar dentro da UAB, cara. Não tem, pô. Vamos estudar nossa história, tá? Não tem essa de militar na UAB, cara. Não tem essa de militar na UAB, porque senão dá ruim, pô. O que a gente fez nesses últimos anos? Fala aí, pô. Não, Theo. É, cara. O que a gente fez nos últimos anos? É isso, pô. Vamos ficar bonitão aí, tá? Fazer. Eu faço, tá? Faço estudo ali de processos, tá? Público, não é isso? Criminais, vamos estudar, pra gente ter que tá vendo aí, pô. Pra dar bom pra todo mundo, senão vai dar ruim. E é isso, tá? E é isso. E aqui nós temos essa lei orgânica aqui, famigerada, né? Desse sistema aí que criou ali, né? Lei orgânica da PM do Bombeiro. Rapaz, o que é isso? E a Polícia Civil do mesmo modo, tá? E aí você tem essa imundície, né? 14751 de 2023, né? E fez o que com o SUSP? Tô tentando, né? Fez o que, sei lá, cara. Eu perguntar pra esses caras aí. Se vier no Rio de Janeiro, me convida. Ô, deputados, ô, me convida, tá? Me convida. Me convida. Eu não sou agressivo, tá? Eu só falo muito, né? E aí é ruim de fazer eu parar de falar, porque é muita coisa pra falar pra vocês, tá? Faz audiência pública, chama esse capitão aí do PL lá de São Paulo, né? Traz pra Alerj, chama aí os do Rio de Janeiro também, todo pra dentro de casa, me chama lá pra fazer uma audiência pública pra gente falar dessa lei aqui. Quer? Só me chamar. Chama aqui pra falar dessa lei, tá? 14751, tá? Que eu vou explicar tudinho que tem nela, que tá inconstitucional, que é... E eu tô só chegando agora, tá, pessoal? Tem muita gente aqui que entende muito mais do que eu, tá? E eu conto com a colaboração de todos. Porque o meu negócio é esse aqui, pô. É fazer análise da legislação e eu quero, porque a OAB diz que pode e eu vou fazer. E é isso. Investigação defensiva também, tá? E investigação defensiva, se eu, como advogado, estou no exercício da prerrogativa, a prova produzida não é da parte. É da verdade do processo. Eita, Teodoro! E a gente tem que entender como vai ficar isso, pô. De repente fazer ali alguma coisa para melhorar essa questão desse provimento 188 da OAB, do Conselho Federal. Porque é isso, cara. Porque é isso, pô. Se eu tô investigando e a ação penal pública incondicionada, pô, não é da parte, né? Opa, peraí, Teodoro, não é da parte, pô. Porque a gente tem que entender essa lógica. Eu sou advogado da pessoa, mas aí eu tô investigando, fazendo a investigação de investigação. Epa, pesca com uma baleia, como é que faz? É isso, pô. Porque não é da parte, né? É do processo, pô. E é isso, pô. O que fazer com isso, Teodoro? Também não sei, pô. A gente tem que aprender juntos, tá? É isso, pra ficar bom pra todo mundo, tá? Agradeço muito a confiança, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Eu sei que é difícil, mas é isso, tá? Lei orgânica, cara, não é isso que eles estão fazendo. Lei orgânica não é isso, tá? Não é isso. Então eles fizeram toda essa escadinha, começando aí em 2018, tá? Fizeram aí, esse projeto é de 2001, tá? Então vamos entender a Força Armada, toda essa maluquice desses caras, tá? Pra vocês entenderem isso aqui, tá? E aí, 2019, 2018, esse deputado lá do PL de São Paulo, você tem esse substitutivo, né? Que é justamente o deputado que tá querendo aí fiscalizar os estados. É isso aqui, tá? É isso aqui. Um absurdo, tá, cara? Militar fardado no Congresso. Absurdo aquilo, cara. Pô, eu de verdade, assim, eu nem... Meu Deus, o que é isso, cara? Vai pra entrevista fardado. Caramba, peraí, cara. A gente tem que entender, né? Tem que entender, por exemplo, né, essa questão da remuneração, né? Recebe como policial e recebe como deputado. Recebe os dois. Teodoro, tem que entender, pô. Que o cara, ele vende a imagem, né, cara? Vai fardado nos lugares, né? Eu vi há pouco tempo, eu não conhecia, né? Que é isso, meu cara? Tem que entender esse troço dentro do Congresso. Podcast, tudo que vai é fardadão, né? Caramba, meu camarada, mas como é que é isso, cara? Mas como é isso? Como é isso, tá? E a gente tem que avaliar, doa quem doer. E é isso. Então você tem essa 14751, né? Porque eles não querem aplicar policial e bombeiro aí, essa 13675, que é o SUS, porque lá tem um montão de coisa boa pra você. Inclusive, tá? Falando sobre essa questão aí de pró-vida, né? Pra evitar, né, lesões autoprovocadas, suicídio, tudo isso tá lá, pô. Eles não querem aplicar. Mas vai ter que aplicar, tá? E se vier pro Rio de Janeiro, me convida, vai ser um prazer, tá? Estar na presença dos senhores, tá certo? Vem um pessoal, uma comitiva comigo pra me proteger, né? Pra não ser agredido, tá? Que tô dando experimento de saúde, tá? Todo mundo de dia aqui, tá? E é isso, tá? Tem que aturar. Muito tempo de estudo, meu cara. E é isso. E aí vou postar os vídeos falando sobre essa questão da promoção das praças na Polícia Militar, tá? De novo afirmo, cara, muito maneiro estudar sobre isso, né? Porque mudou tudo que eu tinha feito no meu livro, tá? Muito legal isso, muito legal, muito legal. Fazer esse estudo em relação à promoção das praças na Polícia Militar, tá? É isso. E muito interessante isso, já vou deixar aqui, tá? Porque esses camaradas, né? Promoção ali das praças, eles estão fora da lei do efetivo, tá?
Eu não tenho nada efetivo pra eles, não, pô. Meu Deus, o que é isso? É muito interessante, tá? Porque eu entendo, né, que eles, nesse contexto, eles vão arrastar ali muita contribuição para os da ativa, né? Não vão prejudicar os que estão na ativa, porque, de novo, ali eu fiz o recorte, então eles estão fora da lei do efetivo, muito interessante isso, tá? Eles não vão trazer prejuízos para quem está na ativa, essas questões de promoções, né? Os ressarcimentos de preterição deles, né? Mas eu entendo, como estudioso do direito militar, né? Tive que alterar várias coisas do meu livro, eu agradeço por isso, porque, cara, eu estou estudando muito. E é muito interessante porque eles obrigatoriamente, né, resolvendo a questão administrativa deles, né, do pessoal dessas praças de 92 e 98, enfim, eles vão trazer contribuição para quem está na ativa. Muito legal isso, muito legal mesmo. E aí eu vou fazer todo esse recorte em relação à promoção das praças, mas eu precisava passar por isso, tá? Porque nós temos lá implicações nessa legislação, tá certo? E aí eu vou falar sobre essa questão, né, de você ter a promoção, né, dentro ali da carreira, né? Então você faz uma vacância e uma promoção, né, no mesmo ato, né? E aí isso se dá esse provimento, né, vacância, provimento ali, né? Muito interessante estudar sobre isso. Você faz isso, né, automaticamente, por antiguidade e merecimento. Merecimento e antiguidade, mas não o que eles estão fazendo hoje, né? Porque, de novo, afirmo, esse é o grande problema. Porque essa promoção por tempo de serviço tem que acabar. Tem que acabar. Porque essa promoção por tempo de serviço é que causou tudo isso. Então tem que acabar com ela, tá? E rediscutir a promoção por bravura. Caramba, até isso eu tô mexendo, cara. Caramba, é difícil pra mim, cara. Eu sou acadêmico, eu tenho vários processos assim. Mas, caramba, eu tenho muito medo, assim. Eu fico, enquanto eu não tenho certeza ali, né? Porque, caramba, é um direito muito sensível, de novo afirmo, né? Então eu faço toda a construção, né? Para que se não consiga resolver no administrativo, a gente tenha musculatura para sair do juizado, né? E conseguir vara da Fazenda Pública e subir para os tribunais superiores ali, né, sob posição STJ e STF, por violação, por exemplo, à lei federal, à Constituição, enfim, é isso. Mas é muito legal falar sobre isso, tá? E vai ser muito bom. Então eu agradeço a todos a confiança, tá? Assistam aí os próximos vídeos, eu vou falar sobre grana, sobre todos esses temas, vai ser muito maneiro, tá? E eu espero de verdade aí trazer minha contribuição. E vocês aí, deputados, se vierem pro Rio de Janeiro, me chama, tá? Me chama lá na LERJ, que eu vou ter muito prazer, vou todo bonitão lá de terno, tá? Toda hora não vai assim, não vai de terninho bonitinho lá, tá? Pra gente poder conversar. Vou lá com ódio, né? Porque botar terno pra mim fico com raiva. Mas eu vou botar. Vou lá bonitinho, tá? Bonitinho lá, verdade. Pra gente discutir essa lei aqui que vocês querem fiscalizar, tá? Então vem pro Rio de Janeiro, me chama, tá? Eu vou ter muito prazer aí, tá? E é isso. Agradeço muito, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço.